Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas infalíveis para o cultivo dos ficus, essas árvores que a gente ama ter nos nossos ambientes, na nossa decoração e na nossa coleção de plantas. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldades com alguma parte do cultivo dessa planta, então hoje é mais um vídeo aqui do canal para tentar te dar as dicas para você ter sucesso no cultivo dessas plantas. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva no canal e ative o sininho também para você sempre receber as notificações de todos os novos vídeos aqui do canal. Se você gostar do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo, compartilhe também com outras pessoas. Os ficus são plantas pertencentes à família das Moraceae, que inclui muitas outras árvores, como por exemplo as figueiras do figo comestível, né, muito utilizado para fabricação de doce, da jaqueira, da amoreira. Então são árvores que realmente têm um porte grande. São plantas originárias da Ásia, mas muitos dos ficus que a gente tem nas nossas coleções, ou melhor, na nossa coleção, são ficus cultivares, são plantas que foram aprimoradas, né, em laboratório. Então elas têm características diferentes, ou às vezes é uma mutação genética, como o caso do Ficus elastica Tineke. Então são plantas que gostam, né, de um clima mais tropical. Ele também tolera um equatorial também, gosta de calor e muita umidade, gente. Então são plantas que vão preferir um clima mais quente e também gostam principalmente de solo, de substrato bem úmido, principalmente quando plantas cultivadas em vasos, né? Já que as árvores gigantescas até sobrevivem, né, com menos regas, com regas menos frequentes, já que elas também têm a mesma altura, né, de copa elas têm de raiz, então elas acabam absorvendo a água do solo, né? Então tem todo um ecossistema ali. Já no vaso a gente precisa sim garantir algumas condições para essa planta, até porque ela na natureza é uma árvore e ela veio sendo comercializada com o objetivo de se tornar e de ser realmente o que é uma planta ornamental, uma planta de interiores muitas vezes. Mas será que a gente pode cultivar essa planta de qualquer jeito? Então vamos lá, as 3 dicas para o cultivo infalível dos ficus. Primeira dica para o cultivo dos ficus é oferecer a luminosidade ideal para essa planta. Na natureza, eles são árvores gigantescas que podem passar dos 20 metros de altura, mas ele é produzido sim para ambientes internos, então é possível cultivar sem ser em sol pleno, com menos horas de incidência solar, mas essa planta, gente, gosta de um solzinho ou de muita luz. Quanto mais luz, mais bonita a planta fica, mais vistosa, com cores mais vibrantes, e ela também vai crescer de um modo mais satisfatório e mais rápido. Então, importante oferecer pelo menos 1 horinha de sol para essa planta. Aqui, por exemplo, nesse horário, ó, tá batendo o solzinho da manhã. Olha esse Ficus elastica burgundy, esse que tem as folhas rubro, né, negras, bem bonitas. Essa planta aqui precisa de muita luz. E esse é um exemplo muito bom para eu te mostrar, porque se você não oferece a luminosidade adequada para essa planta, ela vai começar a produzir folhas verdes. Então ela vai ficar despigmentada, porque essa coloração bem vibrante que é estimulada inclusive pelas antocianinas, né? Ela é uma cor fotoestimulada, estimulada então pelo sol. Esse Ficus elastica burgundy aqui tem muitos novos brotos. Ele brotou de uma maneira muito bonita depois da última poda que eu fiz. E os Ficus elastica variegados também, esse aqui é um chiveriana, ó, precisam de muita luz, gente. Então oferecer muita luz é importante, principalmente para as plantas também variegadas, porque senão elas começam a não produzir uma variegação muito bonita. E aí a gente quer uma planta bem variegada, né, bem vibrante. Olha só, esse aqui é um Ficus elastica 2 Cherry. Ele também é variegado, ele parece o Tineke, mas não é. E então é importante oferecer muita luz. Se você não tem sol direto, é possível ainda ter essa planta, mas é preciso ter muita luz. E sempre colocar essa planta, caso você vá cultivar dentro de casa, em apartamentos,
colada na janela, de frente para a janela ou para uma porta ou em uma sacada, oferecendo então muita luminosidade, de preferência algumas horinhas de sol. Isso é o ideal para essa planta. A segunda dica para cultivo dos ficus é sobre as regas. Esse é um ponto que muitas pessoas, a maioria das pessoas, acabam errando no cultivo, até mesmo devido a algumas informações que são transmitidas sobre essa planta e que muitos de vocês que me seguem, me acompanham aqui no YouTube há muitos anos, já me falaram que a maioria das coisas que eu falo aqui, muitas pessoas não falam, mas é porque eu trago para vocês a realidade, com base no meu cultivo, na minha experiência, com base também no estudo sobre as plantas. Então os ficus, eles gostam de água, eles amam água, precisam de regas muito frequentes, são plantas que preferem estar com as raízes e o substrato sempre úmido, nunca seco. Então essa coisa de deixar o solo secar entre uma rega e outra, os ficus não gostam. Isso contribui para o adoecimento da planta. Então, quando você fica mais ou menos, por exemplo, uma semana sem regar o seu ficus, regando uma vez por semana, ou até de 10 em 10 dias, até no máximo de 15 em 15 dias, o que é um extremo para uma planta tropical como essa, o seu ficus provavelmente vai começar a eliminar folhas da base. Então as folhas vão amarelando e elas vão caindo uma a uma. E tem muitas plantas que chegam a perder quase todas as folhas. Eu já vi muitos de vocês que a planta realmente ficou totalmente sem folhas porque ela desidratou. A planta vai desidratando e desidratação é perda de água. Então ela vai eliminando as folhas porque ela não consegue manter essas folhas na planta. Por isso é importante regar com frequência e com regas abundantes. Ficus ama água, gente. Ele só não vai ficar dentro de um aquário porque não é uma planta aquática. Mas é importante colocar em vasos com muitos furos e regar de modo que você vai regar e todo o excesso de água vai escorrer pelos furos do fundo do vaso. Isso é o ideal para essa planta, regar com muita água e mais ou menos a cada 2 dias, tá? O ficus gosta realmente muito de água, principalmente nos períodos mais quentes do ano, nas estações mais quentes como primavera e verão. Apesar que também no inverno, como fica muito seco, também é importante regar com bastante frequência. Então cuida desse ponto que também é um dos mais importantes, assim como a luz. E o terceiro ponto importante para o cultivo dos ficus é com relação à adubação. É importante adubar os ficus com frequência e regularidade, embora eles não precisem tanto de adubo quanto precisam de sol e de rega adequada. Então saiba que o mais importante para os ficus é luz e rega. É uma planta muito resistente, ele não precisa de muita adubação, mas é importante adubar com alguma regularidade, porque é uma árvore, está sempre em crescimento, então é importante também fornecer nutrientes, já que a gente está com uma árvore em vaso e ela precisa estar sempre em crescimento, como na maioria das vezes está. Um ficus cresce bem rápido, então eu adubo aqui com o NPK 10-10-10, que tem outros micronutrientes na fórmula também. O NPK então é o nitrogênio, fósforo e potássio que estão em maior concentração, mas tem também outros nutrientes como ferro, enxofre disponíveis ali na fórmula que vão disponibilizar a nutrição adequada para um bom crescimento dessa planta, para garantir a saúde dela também. A adubação é importante porque também previne contra um possível surgimento de fungos na planta, e isso tudo deve ser intercalado principalmente com a rega e com a luz adequada, porque a gente consegue ficar sem adubar um ficus até por anos, gente, que ele realmente não é muito exigente, desde que a gente forneça rega adequada e iluminação também correta. Então capriche na adubação dessa planta. E uma dica extra para você é com relação ao substrato. Ficus gosta de um substrato mais solto, apesar de ser uma árvore, ele gosta de um substrato mais soltinho, rico em matéria orgânica. E o substrato que eu gosto muito para essa planta é o substrato à base de casca de pinos triturada e decomposta naturalmente, porque ele é bem poroso, fibroso e garante a oxigenação
iluminação e a leveza que esse solo para essa planta precisa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 dicas infalíveis para o cultivo dos ficus, essas plantas que vocês gostam muito, que eu também amo. Se você gostou do vídeo, comenta, me conta o que você achou, comenta se esse vídeo foi útil para você, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.